Salve galerinha, bora para mais um vídeo aí no canal, rodada de número 17, né? Mercado fecha amanhã às 19 horas. Então a gente vai trazer para vocês uma análise do SG, né? Os top 3 ali para essa rodada, e também vamos trazer o esboço do nosso time, né? Que na última rodada fez 80 pontos. Então se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos, deixe seu joinha e vamos embora para o conteúdo. Então analisando aqui a nossa pontuação dessa rodada, nós fizemos incríveis 80 pontos, uma rodada que não teve SG no nosso time, apenas o Lucas Piton. A gente tinha apostado no Palmeiras. Rafael Veiga foi muito bem. No meio de campo erramos no Matheus Pereira e Cristaldo. Hulk também decepcionou. Pedro e Estevão. Então aqui no ataque era mais ou menos isso aí. Talvez até um Verrete no lugar do Hulk seria o ideal. Mas a gente fez uma apostinha, acabou não dando certo. No banco a gente tinha ainda Flaco Lopes, que fez gol. Então nesse time foi até bem, razoavelmente. Então agora vamos passar o olho nos jogos. Essa rodada já começamos com dois jogos, né? Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Cuiabá. Os dois jogos tivemos aí, ambas marcam. A vitória do Cruzeiro era muito favorável, né? E o Bahia, a zebrinha, que o Cuiabá é um time muito sem vergonha. O Cuiabá que está na 15ª posição com 17 pontos. Essa zona da degola está muito perigoso. A gente vai ter dois jogos amanhã, né? O Juventude enfrentando o Atlético Mineiro e o Corinthians e Criciúma. Então o mercado fechando às 19 horas. Na quarta-feira, a gente vai ter Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Vitória e Fortaleza, que vai ser um jogão, hein? Para o primeiro confronto, a gente vai ter Juventude e Atlético Mineiro. Então, o jogo não vai ser no campo de Juventude, né? Vai ser em Brasília esse jogo. Então, o mando de campo aqui não dá para levar muito em consideração. E a gente tem que olhar também que os últimos jogos do Atlético Mineiro tem altos e baixos, né? Venceu o Internacional, perdeu para o Botafogo e também perdeu para a Vitória como visitante. No confronto histórico chama atenção porque o Galo não perdeu nos últimos 5 jogos, só teve empate na Copa do Brasil e 4 vitórias consecutivas do Galo como visitante. Todos os jogos teve ambas marcam, ou seja, a chance de SG nesse confronto é muito baixa. Então aqui é a vitória do Galo, o possível ambas marcam, hein? Dentro desse confronto, a gente olha aqui do lado do Juventude o Jadson e o Lucas Barbosa. São dois nomes de bastante média básica, que o Lucas está devendo nas últimas rodadas, mas pode vir a surpreender. Do lado do Galo ali, um Paulinho, e o Gustavo Scarpa para fazer duplinha. No próximo confronto, a gente tem Corinthians e Criciúma. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Já o time do Criciúma também está tirando o SG de todos os times. Né? Marcou gol nos últimos 5 jogos. Em casa, o Corinthians nos últimos 3 jogos, marcou gol em todos e tomou gol em todos. Né? Não teve SG também nesse período. O Criciúma, como visitante, perdeu todos os jogos, mas também marcou gol no Brasileiro, nos últimos 4 jogos, marcando gol, e só venceu uma contra o Atlético Goianiense. Então aqui no confronto histórico a gente tem uma sequência do Corinthians com 4 vitórias e um empate. Aqui a gente tem um cenário para não ambas, né? Em 4 confrontos o Corinthians não tomou gol e apenas um tomou gol em 2014. Mas levando em consideração o momento atual, tem grande chance aí de também dar um ambas marcam e o Corinthians é favorito a vencer na sua casa porque o Criciúma não é um bom visitante. Então dá para ficar esperto aqui no meio de campo um Garro, né, um jogador de média básica que pode vir a participar com gol e assistência. E no ataque, quem sabe no pinto um golzinho do Iro Alberto. Né? Jogador muito irregular, mas quando aparece faz uma boa pontuação. Próximo confronto, Atlético Goianiense e Vasco. Atlético Goianiense vem de 3 derrotas consecutivas e 2 empates. Marcou gol nos últimos 5 jogos. E o Vasco vem de 3 vitórias consecutivas, está embalado, segurou a SG em 2 oportunidades com o mando de campo, mas marcou gol em todos os jogos, tá? Então a gente tem que ver o Atlético Goianiense em casa, vem capingando ali, um empate, uma derrota, marcou gol todos os jogos, e o Vasco como visitante, né, vinha de uma sequência muito ruim, de 3 derrotas sem marcar gol, marcou gol contra o Bahia e venceu o Internacional. No confronto histórico a gente vê aqui um confronto de tendência de um jogo ser equilibrado, apenas 2 SG conquistados do lado do time do Atlético Goianiense e 3 SG conquistados do lado do Vasco. Na verdade, foi um para o Atlético Goianiense. Então aqui o Vasco venceu em 2 ocasiões, o Atlético Goianiense venceu em uma. Pelo momento atual do Vasco, o hype ali dos jogadores, eu acredito no potencial de vitória do Vasco para um jogo de ambas marcas, tá? Porque o Atlético Goianiense marca gol todo jogo. Então um time enjoado, costuma marcar gol todo jogo, só não marcou gol contra o Cuiabá aqui. Mas jogando em casa, provavelmente deve sair na frente. O Vasco aí deve buscar essa virada. Próximo confronto, São Paulo e Grêmio. Também jogo interessante, porque o São Paulo vindo uma sequência muito boa, perdeu para o Atlético Mineiro. O Grêmio fez sequência muito ruim, acabou vencendo aí na Copa do Brasil o Operário.
jogou até bem. O São Paulo em casa é favorito para vencer, mas os últimos 5 jogos só segurou 2 SG. Foi contra o Bragantino e contra o Cruzeiro. E o Grêmio, como visitante, né, não estava lá aquelas coisas, mas marcou gol em 3 oportunidades. Aqui a gente tem 3 derrotas do Grêmio, um empate e uma vitória. No confronto histórico, é uma tendência para não ambas, né? Um jogo muito equilibrado, duas equipes muito boas, né? Do momento atual do Grêmio ser totalmente diferente do São Paulo. Mas aqui a probabilidade é para o São Paulo vencer. Aí eu coloco um possível SG para o São Paulo, estatisticamente falando, por causa do confronto histórico. Mas pelo momento atual do Grêmio, que precisa vencer, é um jogo para over 2,5 pelo menos. Na parte ofensiva, olho no Luciano, também no Lucas Moura, que marcou gol na última rodada. Do lado do Grêmio, Pavon pode ser uma boa, cara aquele que bateu pênalti, né, contra o Operário, não foi o Cristaldo. Botafogo e Palmeiras, também jogo na quinta-feira. O Botafogo vem de 4 vitórias e um empate, o Palmeiras 3 vitórias, um empate e uma derrota. Aqui é um jogo que eu acredito que seja mais equilibrado, tá? O Botafogo em casa, nos últimos 5 jogos, segurou 2 SG, e o Palmeiras, como visitante, cedeu apenas 2 SG também. Tá? Marcou gol nas outras 3 ocasiões. No confronto histórico, a gente tem um jogo para ambas marcam, né? Só que não tem aquele favoritismo muito alto. A gente teve 3 vitórias do lado do Palmeiras e uma vitória pro lado do Botafogo. Então, nos últimos jogos, a gente teve aquele 3-0 que virou 4-3. Aqui tudo pode acontecer. Eu acho que não tem favoritismo aqui. O jogo, as odds de mercado estão colocando os dois times muito equilibrados, 2,60, 2,75. Talvez o melhor cenário seria um empate aqui, né? A depender de tudo das circunstâncias dos jogos. E eu acho, acho que do lado do Botafogo a gente tem que olhar também para o Eduardo, apesar de ter perdido o pênalti na última rodada, poderia ter feito uma pontuação boa. E também Júnior Santos, tá produzindo uma média básica, tá devendo seu golzinho, acabou aquela estrela dele do início desse ano, né, que estava jogando muito. E do lado do Palmeiras, o Estevão. O Estevão tá jogando muito bem, tá produzindo média básica, olho nele. Fortaleza e Vitória, o clássico aqui, jogo também para a mais de 2,5 gols. O time do Fortaleza, nos últimos 5 jogos, 24 vitórias e um empate, né? Perdeu apenas para o Vasco por 2-0. E o time do Vitória aqui vem com 3 derrotas, uma vitória nos últimos 4 jogos. Fora de casa, o Vitória teve apenas venceu apenas um jogo contra o Fluminense. E o Fortaleza em casa vem de 5 vitórias consecutivas, segurando 4 SG. Então aqui o mais difícil, né, é por causa do clássico, né? A gente tem um cenário de SG, favoritismo para o lado do Fortaleza, que é inclusive o único que eu vejo aqui com potencial relevante, mas como é clássico, a gente ficaria ali no top 3 com Fortaleza, um time do São Paulo e até um Corinthians, tá? Seria o top 3 de SG desses 6 jogos. Eu acredito no potencial também do Vitória marcar esse golzinho, acho que seria um jogo para 3-1 aqui. Dito isso, vamos embora montar o nosso esboço, mesclando esses jogadores que eu falei. Nosso time vai assim, então, com a dupla de zaga de Kaká e Mateuzinho do Corinthians, Bruno Pacheco, João Ricardo do Fortaleza e Diego Costa do São Paulo. Como eu falei, são os 3 times que têm potencial de pegar um SG, né? Por mais que seja baixo, a probabilidade seria para esses 3 times. Nosso treinador vai ser o Vojvoda. No banco a gente tem um Tinga, né, caso o Bruno Pacheco não jogar. E aqui a gente também tem o Tite. Então, foquei um pouco na parte defensiva do Fortaleza. No meio de campo, a gente vai de Garro, meio de campo do Corinthians, que está vindo muito bem. O último jogo em casa fez 17 pontos. Gustavo Scarpa, que está entregando 4 pontos de média básica. No lugar do Scarpa, a gente tem um leque de 2 opções aqui que caberia, que é o caso do Veiga e do Lucas Moura. Mas eu quero fazer um combo com o Hulk. No nosso terceiro meio de campo, acho que esse daqui é unanimidade. Pochettino está jogando muito bem. Cabe também aqui colocar um Iago Pikachu para fazer uma duplinha, né? 3 ofensivos do Fortaleza, já que a tendência é para over 2,5. Então a gente pode cercar 2 gols ali e 2 assistências, né? Quem sabe o Lucero não marca 2 gols com 2 assistências desses 2 caras. O combo é muito essencial, né, para tentar diferenciar dos líderes nacional. Então o Lucero vai ser o nosso capitão, ele está metendo gol nos últimos jogos. O Caleri vai ser a nossa apostinha, porque a gente tem um Luciano, tem um Ferreirinha, famosa lei do ex aí, mas aqui eu vou optar para o Caleri, que ele fez 2 pontuações muito boas aí, 14 e 14 em jogos anteriores, e o Luciano que vinha jogando melhor, na última rodada o Lucas Moura desencantou, quem sabe nessa o Caleri não desencanta, vai ser a minha aposta. E para fechar a gente vai de Hulk. Acho muito difícil deixar o Hulk de fora, não vai ser mando de campo lá em Brasília, que eu acho uma falta, uma bola parada ali e ele quinta um gol dele. Vai ser um diferencial. A gente tem também o Vegete para poder escalar aqui como terceiro atacante. Tem o Júnior Santos, como eu falei, temos boas peças. Então, esse aqui por enquanto vai ser o nosso time oficial.
Lembrando vocês que o time sai 1 hora antes do mercado fechar lá no Instagram e também no Telegram, tá? O link está na descrição do vídeo. Então, quem quiser ter acesso lá, né, é gratuito, então eu posto meu time sempre 1 hora antes lá, por dentro das novidades também, né, de vez em quando a gente manda alguma informação do setorista, algumas escalações, né, dos times que vão iniciar a rodada, e é isso, beleza? Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o seu joinha, se for novo, se inscreva para ficar por dentro de novos vídeos, e vamos embora aí para a rodada de número 17.